Olá a todos, então vamos dar aí mais uma continuidade sobre como iniciar a aula no primeiro dia do ano letivo e agora vai ser a vez da geografia, né? Então eu fiz aquela mesma divisão que é turma nova, turma conhecida. Então, quando se trata de introduzir a disciplina no primeiro dia do ano letivo, com um bate-papo informal, então nós damos mais destaque para a turma que é nova, que o professor conhece os alunos pela primeira vez, que os alunos também não conheciam o professor. Então nós vamos ver como é que quando um professor entra numa sala de aula e se depara com novos alunos, então, como é que ele pode introduzir que assuntos ele pode abordar no primeiro dia do ano letivo? E enquanto você tem a turma conhecida, que o professor já conhece os alunos, então o professor ele pode também fazer a mesma coisa. Ele pode, no primeiro dia do ano letivo, fazer um bate-papo informal, ou então ele pode já iniciar um primeiro assunto do BIMET, que já está ali, já nos assuntos já determinados, do que ele pode falar no primeiro bimestre, qual o assunto que ele vai iniciar. Por exemplo, ele vai iniciar um assunto sobre climatologia, meteorologia, ou ele vai iniciar algum assunto relacionado à geografia no cotidiano, enfim, é o que está relacionado ali no primeiro bimestre. Se ele for falar de terremotos, então ele pode também não iniciar só logo de cara, grosseiramente, sobre o que é terremoto, os abalos sísmicos. Iniciar utilizando o método da introdução motivacional. O que é a introdução motivacional? Estou sempre falando em todos os vídeos em que eu elaboro, falo da introdução motivacional. O que é a introdução motivacional? É você iniciar um assunto e logo associá-lo com o cotidiano, ou seja, para que serve aquele assunto, por que eu estou estudando aquele assunto, o que ele vai servir para a minha vida fora da escola, tá certo? Então vamos iniciar aqui. Vamos falar sobre como você inicia uma aula de geografia. Para que serve a aula de geografia? O que ele vai interferir na minha vida? Para que serve? Por que eu estou estudando geografia? O que ele está fazendo lá junto com as outras disciplinas na escola? Só para dar um início que graças à geografia você tem o turismo. O turismo, quando tem os agentes, que trabalham nessa área de turismo, eles precisam da geografia, que graças à geografia pode ser utilizado mapas, foi possível construir mapas para que houvesse servir de instrumento, para os guias que conhecem aquela área onde leva os turistas para fazer toda aquela trilha numa determinada região, numa mata. Então, de tanto ali praticar toda aquela caminhada e com a utilização de mapas, e agora você tem todo o sistema também, todo já desenvolvido, a tecnologia, temos o GPS, graças à geografia, que desde os estudos remotos da antiguidade até aqui, e que foi possível, com o desenvolvimento pouco a pouco, foi possível o desenvolvimento do GPS. Hoje você pode pegar um celular e já tem todo aquele mapa todo aqui construído ali, toda naquela visão computadorizada, e que aquele mapa que foi todo construído que você vê na tela do celular e que orienta motoristas, pedestres, até mesmo os aviões a chegar em determinado local, e você vê que tudo isso é graças à geografia, juntamente com outras disciplinas, como a astronomia. Vocês vão ver que a geografia, na época, quando você tem uma das divisões, que é a geografia matemática ou astronômica, e com o tempo e com todo o desenvolvimento da geografia matemática ou astronômica, ela foi ganhando como uma ciência à parte. Então ela se desligou da geografia e virou astronomia, mas sempre mantendo aquele vínculo da astronomia com a geografia. Então você vê como é que é muito importante. E
Graças à geografia, nós temos as grandes navegações, foi desenvolvido torres de controle nos aeroportos, né, que a torre de controles, ele tem todo ali o profissional, ele tem todo aquele painel que ele orienta os aviões e temos também, né, construções de mapas. Então, o que acontece? Então, temos também a climatologia e a meteorologia. Ou seja, graças à geografia, hoje nós podemos ter condições de assistir toda aquela previsão de tempo que os profissionais nos jornais transmitem através da TV, do celular também agora. Temos todo esse acesso tecnológico com grande facilidade, então você pode ter acesso de imediato toda aquela informação meteorológica, todas as mudanças climáticas. Isso tudo foi graças ao estudo da geografia. Olha como é que você vê que então se você perguntar, para que serve geografia, por que eu estou estudando isso na minha vida, que aluno gosta de perguntar isso, ele acha que a geografia não é importante, né? Então, dizer, todas essas perguntas são desculpas farrapadas apenas para não querer aprender. Ele tem que botar na cabeça que a geografia tem é uma disciplina muito importante, não só para ser usado para você estudar para passar no concurso ou no vestibular. Para você, que grandes assuntos você precisa ter para você ter noção do que pode te salvar também de muitos perigos, tá? Então, vamos ver. Então, como é que a gente pode... Então, o professor ele pode falar tudo sobre isso que eu estou falando aqui, apenas sugestões que eu estou passando, e que o professor pode utilizar isso no primeiro dia do ano letivo, como uma introdução, como um bate-papo informal. Então, vamos ver como é que a gente pode iniciar esse assunto no primeiro dia. Vamos começar com Galileu Galilei. O Galileu Galilei, ele foi um matemático, ele foi um filósofo, ele foi uma peça fundamental, uma personalidade muito importante na Revolução Científica. O Galileu Galilei, ele que desenvolveu toda a tecnologia do pêndulo, né? Ele desenvolveu telescópios, ele desenvolveu várias leis científicas. Um deles é a inércia, que é estudada na física, né? A lei dos corpos. E ele também desenvolveu muito, né, os estudos do movimento uniformemente acelerado, que pertence à física, na disciplina de física, que é na parte de cinemática. Então foi graças, né, a Galileu Galilei, ele desenvolveu ele contribuiu bastante, né, para todas essas descobertas maravilhosas. Então vamos então colocar o Galileu Galilei como junto à geografia. Na parte da geografia, o que o Galileu Galilei teve a contribuição? Bom, o Galileu Galilei, ele afirmava que a Terra se move, né? Entretanto, ele teve que dizer, os juízes da Sagrada Inquisição. Então, quando se entra no assunto de história que fala sobre a Inquisição, naquela época em que cientistas, pesquisadores, eles eram julgados, eles tinham que provar para os juízes da Inquisição que ele estava certo, porque não adianta ele só afirmar, ele tinha que provar aquilo que ele estava afirmando. Por exemplo, tinha que provar que a Terra ele gira em torno do Sol. Dizer que lá naquela época, que não tinha equipamentos sofisticados como telescópio, como é que você podia afirmar logo assim para os juízes da Inquisição provar que a Terra girava em torno do Sol? E quando não provava, quando você não conseguia provar, convencê-los, então aquele cientista ele era jogado na fogueira. Olha só como é que é. Então, o que acontece? O Galileu Galilei, ele dizia que a Terra se move, mas os juízes, né, da Sagrada Inquisição diziam que a Terra ela não se move e fica parada. Então, com isso, Galileu conseguiu ser absolvido e escapou da fogueira. Como assim ele escapou da fogueira? Ele teve que dizer, aos juízes, ele teve que aceitar a imposição dos juízes, ele teve que dizer que a Terra está parada.
infelizmente, ele teve que dizer isso para poder escapar da fogueira, né? Então, os fatos mostram que a geografia já foi uma atividade perigosa, né? Ao menos no ano de 1632, e dada em que ocorreu esse famoso julgamento. Olha só como é que o perigo, ou seja, de você ter grandes conhecimentos, de você adquirir grandes conhecimentos. E hoje em dia muitas pessoas falam que se você sabe demais, sabe muita coisa, e que você sabe muita coisa e você prova aquilo que você sabe. Hoje em dia, né, com o desenvolvimento de técnicas avançadas de laboratório, hoje você tem todo a par da tecnologia que você pode provar aquilo que você está dizendo. Experimentos, graças a máquinas bem elaboradas, então você pode provar aquilo que você fala com pequena margem de erro. Então esse que é o desafio dos cientistas. Você vê que geógrafo, ele é também um cientista. Ele é um cientista porque ele desenvolve método científico. A primeira etapa do método científico é a observação dos fatos, que é muito estudado mais para biologia. Na biologia é que aborda muito esses estudos do método científico. O método científico, você observa os fatos, você cria hipóteses sobre aquilo que você observa, você tem que desenvolver atividade experimental para provar, para que uma dessas hipóteses ela comece a já virar uma verdade. E uma vez comprovado, através de repetição de experimentos, você consegue desenvolver a teoria e você consegue ter aquela verdade. Mesmo assim, hoje em dia, você saber demais, sabe, ter muitos conhecimentos demais, alguns dizem que é perigoso. Então falam que é melhor você esconder muitas verdades, né? Não revelar tantas verdades assim. Bom, então, aí antes de Galileu, os conceitos de esfericidade, ou seja, que o planeta, né, a Terra é redonda, antes de Galileu existiam outros estudiosos que diziam que a Terra era plana. Então, esses estudiosos que diziam que a Terra era plana, o que acontece? Os juízes da Inquisição concordavam, não admitiam que a Terra era redonda. E se você admitir naquela época que a Terra era redonda, você ia para a Inquisição, ia para a fogueira, né? E também assim, os conceitos de felicidade e os dos movimentos da Terra. Então eles foram formulados pelos primeiros estudiosos gregos da geografia. Então a ideia da esfericidade da Terra, né, ele teve em Aristóteles, né, que é do século IV a.C. E ele era um defensor convicto, né? Ele conseguiu inclusive provar, olha só, Aristóteles, né, século IV a.C., ele conseguiu provar que a Terra era redonda. Como? Ele utilizou a sombra terrestre projetada na Lua por ocasião de uma eclipse. Então, aí quando o professor, né, se eu dei essa sugestão da eclipse, então se o professor ele quer explicar o que é uma eclipse, ele pode nesse primeiro dia do ano letivo explicar o que é eclipse. Eclipse é quando o Sol, a Lua e a Terra eles se alinham. Então pode acontecer de dois tipos de eclipse, eclipse do Sol e eclipse da Lua. Então numa dessas eclipses, né, o Aristóteles ele viu que através desse experimento naquela época era considerada um grande passo, né, era considerada uma coisa extraordinária. E até hoje é extraordinário? Com certeza é, porque foi através lá daquele conhecimento lá, que ele fez. Hoje em dia a gente considera um experimento bem simples, mas para aquela época era uma coisa revolucionária e continua sendo revolucionária, tá? Porque você sabe que é associado a uma grande personalidade científica também, o Aristóteles, além do Galileu. Então Aristóteles ele conseguiu, por ocasião de uma eclipse, ele provou, ele utilizou a sombra da Terra terrestre projetada na Lua. É como se lá na Lua, você, por exemplo, ele estivesse vendo a Lua, ele viu a Lua, porque em certos lugares você consegue ver, vamos dizer, o eclipse acontecer em determinados pontos da Terra. Então você vê. E hoje já se sabe quais são os pontos privilegiados, da Terra em que você consegue ver esse fenômeno que é do eclipse. Olha só como é que interessante.
e que você pode ver o eclipse da Lua, o eclipse do Sol, em outras regiões da Terra você não consegue ver. Então você vê que graças à geografia já foram determinados pontos que com certeza que quem gosta de admirar esses fenômenos da natureza, então a pessoa ela pode pegar, viajar para essas regiões e pode ficar ali e contemplar esse fenômeno espetacular da natureza que é o eclipse. Tá vendo? Tudo isso graças à geografia. É isso para que serve a geografia. Então, muito interessante. Então você vê que ele lá na Lua, ele está vendo ali a Lua. Daqui a pouco ele viu como se fosse algo redondo ali, uma coisa escura, uma sombra ali que projetou. É como se fosse assim. Tá aqui, ó. Aqui está a Lua. Aqui está a Lua. Aí ele viu tipo uma sombra, ó, sendo projetada assim, ó. Pronto. Ele viu essa sombra daqui, ó. Então essa sombra aqui, ó, é a sombra terrestre projetada na Lua, tá? Então foi assim que ele provou que a Terra, ó, é redonda, tá? Então você vê que por mais de 2 milênios a geografia foi somente a descrição da Terra, né, e dos astros. Então, por mais de 2 milênios a geografia só se preocupou com a descrição da Terra e dos astros. E você vê que Galileu Galilei ele contribuiu também para a descoberta de um dos anéis de Saturno, né, de um satélite do planeta Júpiter. Você vê que porque ele desenvolveu o telescópio, graças ao avanço do telescópio vindo das mãos de Galileu, então ele pôde ver que foi possível descrever os astros, né, outros astros, não só a Terra, né, como os demais outros planetas. E em seguida, mais tarde, ele passou não só a descrever, a geografia passou não só a descrever os fenômenos, mas também a explicá-los em seu conjunto. Ou seja, ele descrevia o fenômeno que acontecia na natureza, mas também a explicá-los em seu conjunto. Tipo assim, você tem lá a Lua, você tem o satélite da Lua. A gente fica perguntando, para que serve a Lua? Qual a importância desse satélite para o nosso planeta, para o planeta Terra? Você vê que a Lua ele consegue estabelecer muito bem assim um equilíbrio entre a gravitacional, né, entre o Sol e a Terra. E também a Lua ele tem uma participação importantíssima no fenômeno das marés. Então é isso que é você fazer uma explicação em conjunto, ou seja, você associar a Lua com o fenômeno das marés. Então, o professor de geografia ele pode também detalhar esse estudo com os alunos, explicar para eles a influência da Lua no fenômeno das marés, tá certo? E você vê que, mais uma vez, uma contribuição da geografia aí para a gente entender quando a gente passa no local em que, numa determinada hora, né, o mar ele fica numa posição ali, e daqui a pouco, quando as horas vão avançando, daqui a pouco o nível do mar aumenta. Então você vê que acontece o fenômeno das marés, tá? Então, que espécie de fenômenos são objeto da atenção do geógrafo? Então o professor ele pode colocar essa pergunta, ele pode colocar no quadro, né? Então tá aqui, eu coloquei, ele pode colocar, ele escreve, conforme ele vai falando, ele vai escrevendo, ele vai colocando os assuntos aqui para poder os alunos que, né, se quiserem copiar. Então ele bota aqui espécie, né? Tá lá. Vou pegar aqui, ó, que espécie de fenômenos, ó. Que espécie de fenômenos? Que espécie de fenômenos são objeto, ó, são objeto de atenção, né, dos geógrafos. Tá lá. Tá lá. Então, que espécie de fenômenos são objeto de atenção dos geógrafos? Então, o que são basicamente os que se refere à aparência do nosso planeta? Como, por exemplo, você tem os relevos, os planaltos, as planícies, as regiões montanhosas, né? Então quando
essa parte da geografia que determina, né, o relevo e a ação da força da natureza é a geografia física, né? Ou então você tem, qual é outro? Então, quando você estuda geografia física, você estuda toda essa descrição em regiões e que você tem toda aquela superfície plana ao nível do mar, e quando já ocorre umas elevações, você já tem relevos, você tem planícies, planaltos, você daqui a pouco tem as regiões montanhosas. Você vê como é que é importante a geografia quando explica, por exemplo, o que acontece, a descrição, como é que é a descrição geográfica, por exemplo, da Floresta da Tijuca, que tem no estado do Rio de Janeiro, que a Floresta da Tijuca, como é que surgiu a Floresta da Tijuca? Você vê que a Floresta da Tijuca, as vegetações, eles nasceram lá do alto, né, das regiões montanhosas, e foi descendo, e a vegetação foi descendo até atingir a parte baixa, a mais baixa ali das regiões montanhosas, tá? Então, outro tipo de geografia que existe é pela alteração da paisagem com o surgimento de plantas e animais. Então você vê que a paisagem ela tem suas alterações com a interferência de animais e plantas. Então essa parte da geografia se chama biogeografia ou geografia biológica. E como é que você pode dar um exemplo assim quando você estuda a biogeografia ou geografia biológica? Pega o exemplo da planta do cactus. O cactus, você vê, quando você olha uma planta, aí você pergunta para os alunos, pessoal, o cactus, esse tipo de planta aqui? Ou então você pode botar uma ilustração de um cactus e o aluno ser capaz de dizer que o cactus, né, é uma planta, é uma vegetação típica dos desertos, né? E aí por que ele tem todo aquele formato, vamos dizer assim, estranho, né, do cactus, e que não tem folhas? Então você vê, aí junta, faz a interdisciplinaridade com a biologia, com a geografia e a biologia, que a biologia explica, né, por que o cactus ele tem aquele formato, né, e o geógrafo, o professor de geografia, ele pode ter aquele conhecimento biológico para explicar por que o cactus tem aquela forma e que se adapta à vida do deserto. Tá vendo? É tudo uma explicação em conjunto também, tá? E você também tem a parte da geografia que é pela atuação modificadora do homem no panorama natural, que é a geografia humana. A geografia humana é uma outra divisão da geografia e que tem a participação do homem, que é a influência do homem na alteração da paisagem. Por exemplo, quando você tem dentro da geografia humana uma subdivisão chamada geografia agrária. Então você vê que existem certas regiões que são limitadas ali, certas regiões e que é utilizada, é apropriada para fazer atividade de agricultura. Você vê que tem certas regiões ali que elas são particulares, elas são já determinadas para, por exemplo, para a construção de fábricas. E por que né, essas fábricas, né, essas grandes fábricas, eles ficam bem distantes da vida urbana e é localizado mais na área rural, assim, quando ao longo assim, de uma estrada, você passa por uma estrada, você já sai da civilização e você passa por algumas regiões e você tem ali as grandes fábricas naquele grande terreno. Você vê então que existe, então a geografia humana ele explica isso, qual o motivo dessas grandes fábricas ficarem nessas regiões bem afastadas da civilização, né, dessa vida urbana. E você tem também ainda a influência dos fenômenos cósmicos sobre a Terra, dos fenômenos cósmicos sobre a Terra, por exemplo, a respeito da Lua, a influência da Lua para o efeito das marés, né? A influência das estrelas e que elas são importantes também e que possibilitou as grandes navegações. Veja bem como é que você que pode ver que é o descobrimento, né, da América, descobrimento do Brasil, descobrimento de outros continentes, e que foi graças às grandes navegações e que você pôde e esse acontecimento das grandes navegações, a descoberta do Brasil, da América, que foi baseado ali lá pelas estrelas, pela orientação estelar.
Então isso aí é a geografia matemática ou astronômica, né? Então pelo grau de especialização que a geografia matemática ou astronômica vem atingido, então foi o que eu havia falado, ele se separou da geografia e constitui uma ciência à parte, tá? Então vamos lá. Então você vê que graças à geografia você tem o turismo, como eu havia falado, a climatologia, meteorologia, né, torres de controle nos aeroportos, né, as grandes navegações, construções de mapa, você pode determinar onde vai ser a capital de um determinado estado e que o resto você tem as cidades adjacentes, né, as cidades do interior, bairros, municípios. Então o que acontece? Então, graças a essa distribuição, todas essas partições que houve, você tem um estado ali, que o estado é dividido em cidades, municípios, e que foi possível determinar que cada município tivesse um governante que tinha que ser governado, tem que ser governado, no caso do município, pela prefeitura. Então você vê, e o estado é comandado pelo governador. Então essa parte toda de divisão, então você tem já a geografia chamada geografia sociopolítica, né, que dá o nome. E você vê, então a geografia humana, nessa parte assim, que trata dessa forma de geografia agrária, dessa geografia que é sociopolítica, que pode determinar capital, estados, cidades, municípios, né? Então você vê que a geografia humana, na parte humana, onde tem interferência humana, na alteração ali da paisagem natural, é ligada à história, à sociologia, à antropologia, né? E à economia política. Então você tem também a geografia econômica, tá? Então a geografia econômica que trata dos bens de consumo, então essa parte da geografia, que é a geografia econômica, é que foi possível você ver que determinadas cidades, determinados estados, ele tem vamos dizer, aqueles recursos, né, predominantes. Você vê que Minas Gerais, então você vê que é o estado que tem que é rico daquelas extrações de minério, que trata dessas extrações de minério, não só Minas Gerais, como também cidades, né, do Rio de Janeiro, por exemplo. Você tem Barra Mansa e Volta Redonda, que também trabalha com essa parte de extração de minérios, que você tem, por exemplo, o de destaque a siderúrgica, a Companhia Siderúrgica Nacional, que é localizada em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Então você vê, então a geografia econômica, ela trata muito desse estudo aqui, e que você vê que você tem a extração de ouro em regiões, né, onde tem maior destaque de extrações de ouro, tá? E você tem a geografia política, que eu já havia falado, que trata de respeito dessa, quando um município, uma cidade, um município ele é fundado, ele é inaugurado, então dá nome àquele município e começa já a ter um governante para comandar aquele município recém-chegado, tá? E você tem a geografia biológica, que eu já havia falado, que é a biogeografia, que é dividido em fitogeografia e a zoogeografia, tá? A fitogeografia que trata mais das plantas, e a zoogeografia que é mais voltado para os animais. Por exemplo, quando você vê a zoogeografia, que é a parte da biogeografia, quando você pode colocar uma ilustração de um canguru. Aí quando você olha o canguru, aí você pergunta para os alunos: pessoal, esse animal aqui que é o canguru, e ele é personagem, ele é protagonista de qual localidade aqui do planeta? Aí eles vão responder que é Austrália. Então o canguru, então o canguru é um personagem de grande destaque no continente australiano. Então você vê como então a biogeografia, ela trata disso, né? Perdão, a zoogeografia, que é a parte da biogeografia que aborda esse exemplo, tá bom? Então, a principal técnica de representação gráfica de toda a geografia é a cartografia, ou seja, então o geógrafo, para ele trabalhar, para a aula,
para o geógrafo e para o professor de geografia, então para o profissional de ensino de geografia, ele se baseia nos mapas. Então o instrumento de trabalho dele são os mapas. Ele não pode explicar nada se não tiver um mapa ali com ele para servir de guia, de suporte para o professor de geografia e também para os alunos. Como, por exemplo, o Atlas. Como é que o Atlas é importante, né? Toda aquela construção que foi feita graças ao cartógrafo, graças à cartografia, que é uma parte da geografia que trata da elaboração de mapas, que trata da elaboração do mapa mundi, e que, por exemplo, se um professor de geografia ele quer dar uma aula de geografia econômica e que ele olha, ele apresenta o mapa do Brasil, e no mapa do Brasil ele vê que qual a região que é importante na produção de laranjas, qual a região ali, qual o estado que é importante na extração de cobre, na extração de ferro, ou seja, mostra todo ali os recursos naturais, os bens de consumo. Tá? E temos também uma divisão da geografia que é chamada geografia de circulação. A geografia de circulação é quando você está numa certa região, você se perde, você não sabe onde é que está, e você está num bairro, então no bairro, e você não sabe chegar a um outro bairro. Então você utiliza, né, de recursos como GPS, então você se baseia nesse recurso para você chegar no outro local. Então quando você não sabe uma determinada rua, você usa um mapa ali, ali do município, e que você está numa rua e você tem que chegar numa outra rua. Então você pode se basear nos mapas para você localizar se você está ou não próxima daquela rua que você deseja, né? Então a geografia, né, ela graças à geografia surgiram outra atividade profissional, que é a estatística. Então você vê que quando você tem toda aquela o estudo que você tem das áreas de determinadas regiões, então surgiu a estatística, e com isso nasceu o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em que ele aborda determinado acontecimento que numa região, um fato que acontece numa região, e que você pode trabalhar com alto índice, por exemplo, de doenças que acontecem numa determinada região e outra não, tá? E que faz pesquisa de campo, faz entrevista à população naquela determinada região para coletar dados, né? E esses dados possam ser usados para poder serem levados para uma solução. Tá bom? Então você vê, olha como é que a geografia ela tem importância muito grande, né, em determinadas áreas, em determinados assuntos, e que você pode utilizar a geografia, né, e que você vê que sem querer, passivamente, você está utilizando sempre a geografia na sua vida. Quando você vai, por exemplo, saber, você olha ali lá para o céu, ali para o céu, e você vê se vai chover ou não, né? Quando você vê qual tipo de chuva que pode ocorrer naquele determinado dia e hora, pode ser chuvas convectivas, chuvas frontais, e que o professor de geografia ele pode explicar sobre isso, sobre determinado tipo de chuva. Ele vai explicar por que determinadas regiões sofrem nevadas e outras não. Então você vê, tudo isso é importante nós sabermos, não apenas usar a geografia para fazer uma prova, para você passar de ano, é para você utilizá-lo no seu dia a dia, tá certo? Então tá bom, pessoal, então até a próxima aí, obrigado, tá?